Fala galera, beleza? Então, vamos exercitar um pouco a adição de polinômios, beleza? Fiz uma listinha aqui pra gente e vamos corrigir, né, um pouco elas, exercitando, lembrando, né, de cada detalhe, a gente lembrando aí as propriedades, né, de como a gente pode fazer essa adição, beleza? Então, vamos lá. A lista começa com o 2x ao quadrado menos 9x mais 2, isso somado a 3x ao quadrado mais 7x menos 1, ok? Então, a primeira coisa que a gente sempre faz, né, quando a gente fala de adição, é analisar o sinal aqui, né? O fato de ser uma soma, a gente não tem uma preocupação tão grande quando a gente for cortar esses parênteses, né? Quando a gente for eliminar os parênteses. Na subtração a gente vai ter que ter mais cuidado. Mas como a gente está falando da soma, então esse mais ele não vai mudar o sinal de ninguém aqui dentro, né? Porque ele vai vir multiplicando todo mundo aqui, o sinal de mais, beleza? Então quando eu vou excluir, né, esses parênteses, nesse primeiro eu vou parte por parte, mas nos outros a gente vai um pouco mais rápido. Repare que quando eu tiro o parênteses, eu só realmente vou copiar, porque não mudou o sinal de ninguém, ok? Então, retirando, né, a primeira etapa é eu retirar os parênteses. A segunda etapa é a gente juntar com os monômios iguais, né? Ou melhor, os monômios que tem a sua parte, né, literal idêntica. E aqui é um cuidado que a gente tem que tomar, porque a gente está falando da parte literal, tá, de um monômio. E para isso a gente vai ter que lembrar, né, o que é o monômio. Se você não assistiu aí o nosso vídeo sobre, né, a adição, a gente fez um breve resumo sobre isso. Monômios, ele sempre vai aparecer, né, com uma característica meio que 7x, 8y ao quadrado, menos 5z ao cubo, x. Então, esses caras aqui, né, são monômios, né? Eles aparecem sempre com um coeficiente, que é o que a gente chama, né, um número, né? Então, deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui a gente tem o 7, o 8 e o menos 5. É o que a gente chama de coeficiente. E por último, né, a gente vai ter as letras. Cada letra dessa é o que a gente chama de parte literal, tá? E aí eu só posso fazer a adição, eu só posso efetuar a soma, né, dos monômios, né, do polinômio, quando a meu monômio tem a parte literal igual. Vamos lá, vamos mais para a prática. Repara o seguinte: 2x ao quadrado, certo? Eu vou procurar nos outros monômios quem tem o x ao quadrado, ou seja, quem tem exatamente esse cara igual. E aí, então, olha só, menos 9x, ele tem o x, mas não está ao quadrado, então eu não posso fazer nada. Então, vou olhando aqui e eu reparo o seguinte: eu tenho aqui, olha, 3x ao quadrado. Se eu tenho esse 3x ao quadrado, então quer dizer que eu posso fazer uma relação entre esse cara e esse. Eu posso somar esses dois caras, né? Eu posso interligar eles. Deixa eu dar uma olhada aqui
Ok, mais, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui, ó, um x menos 9x, e aí eu olho, a minha parte literal é só x, e aí eu vejo aqui, ó, 7x. Minha parte literal também é igual. E por último eu tenho mais 2 menos 1. Então isso aqui a gente já conhece melhor, né? 2 menos 1 a gente também conhece como 1, beleza? E aí então a gente tem duas maneiras de fazer esses caras, né? De somar esses caras. A primeira maneira é indo por partes, indo devagar. Eu posso simplesmente botar o x ao quadrado em evidência. Então, vou fazer os parênteses aqui. E os meus coeficientes, eu vou colocar aqui dentro. 2 mais 3. E do lado de fora eu coloco a minha parte literal, x ao quadrado. Mais, vou colocar parênteses. E aí eu vou olhar aqui, ó, o meu vermelhinho. Quem são os vermelhos? O vermelho eu tenho menos 9 e o mais 7. Então, menos 9 e o mais 7. E do lado de fora eu coloco o x. 2 menos 1, né? Mais 2 menos 1. E aí agora sim, eu posso efetuar a soma. 2 mais 3 me dá 5x ao quadrado. Menos 9 mais 7, também conhecido como 7 menos 9, né? Me dá menos 2. Logo esse cara é menos 2x. 2 menos 1 me dá mais 1. Então essa seria a nossa resposta, beleza? Continuando, o próximo exercício, a gente vai ter aí 5x ao quadrado, 5x ao quadrado, mais 5x menos 8, somados, né? Somados a menos 2x ao quadrado, mais 3x menos 2. E então vou retirar o parênteses só, né? Não preciso fazer estudo de nenhum sinal aqui. Eu realmente só preciso retirar o parênteses. Menos 8. Aqui menos, mais com menos dá menos, né? Menos 2x ao quadrado, mais 3x menos 2. E da mesma forma que eu tinha feito aqui em cima. Olha só, aqui eu tenho um x ao quadrado e aqui eu tenho um x ao quadrado, beleza? Então eu achei uma galera com a parte literal igual. Aqui eu tenho mais 5x e aqui eu tenho mais 3x. Então eu vou colocar em evidência, ou seja, eu vou escrever, né, o meu coeficiente desses coloridos aqui. Quer ver? Olha só. Então, todo mundo que foi esse verdinho é o x ao quadrado, ou seja, 5 menos 2. Mais, vou botar aqui parênteses da galera vermelha. Quem é a galera vermelha? Eu tenho um 5 aqui e eu tenho um 3. 5 mais 3. Eu vou colocar o x, porque o x é o meu vermelho, tá? E depois só escrevo quem sobrou. Eu tenho menos 8 menos 2. Logo eu posso fazer essa soma. 5 menos 2 me dá 3x ao quadrado. Mais 5 mais 3 me dá o 8x. Menos 8 menos 2 me dá o menos 10. Então, essa seria a nossa resposta. Beleza? Continuando. E aí, a gente vai sempre dando mais uma acelerada, beleza? É 3x menos 6y mais 4 somados a 4x mais 2y menos 2. Então, quando eu retiro parênteses, né? Se eu retirar,
se eu desejar, né, tirar o parênteses, porque, bom, como eu estou falando de uma soma, não tem tanta necessidade disso, mas 3x menos 6y mais 4 mais 4x mais 2y menos 2. O que eu posso fazer nesse caso aqui também é agrupar, né, deixar próximos um do outro quem tem a parte literal igual. Ou seja, olha só, aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho 4x. Aqui eu tenho o menos 6y e aqui eu tenho mais 2y. Se eu quiser, eu posso só reescrever esse cara como 3x mais 4x menos 6y mais 2y mais 4 menos 2. Repara que eu fiz foi pegar esses caras aqui, o vermelho e trazer para perto e o verde trazer para perto. Olha só mudei a ordem deles, né? Só reescrevi eles de uma forma diferente. E se você não quiser colocar em evidência, você só pode bater o olho aqui na parte, né, nos coeficientes e somar. Você sabe que 3 mais 4 dá 7. 7x. Beleza? 3 mais 4 dá 7. Menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4y. 4 menos 2 me dá mais 2. Então, repare que você tem duas maneiras, né, de você fazer. Você pode tanto colocar em evidência, beleza? Colocar em evidência, quanto você pode fazer, né, essa soma aqui direto, ok? Continuando, então, eu vou ter agora um y ao quadrado, parênteses, né, mais 3y menos 5, somados a menos 3y mais 7 menos 5y ao quadrado. Então, repara o seguinte, o que ele fez aqui agora foi inverter as ordens, né? Ele só pegou o y aqui, e o y ao quadrado normalmente aparece aqui, vem para cá. Na verdade, o que ele fez foi só dar essa invertida na ordem aqui, mas não vai alterar muito aí, porque não importa da maneira que apareça, o importante é que a parte literal, né, seja igual. Lembrando que a parte literal, eu estou falando das letras, tá? As letrinhas, as letras têm que ser iguais. Se aqui eu tenho y ao quadrado, eu tenho que ter y ao quadrado somar com y ao quadrado, eu não posso somar com y. Então, retirando aqui y ao quadrado mais 3y menos 5. Esse mais não vai mudar em nada o sinal de ninguém aqui dentro, então continua como 3y mais 7 menos 5y ao quadrado. Beleza? Então, eu vou, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, olha só, eu tenho y ao quadrado ali e eu tenho menos 5y ao quadrado aqui. Eu tenho um mais 3y aqui e aqui eu tenho menos 3y. Então, o que eu vou fazer é só juntar, né? Só agrupar eles. Y ao quadrado, vou pegar esse verdinho aqui, ó, trazer para cá, menos 5y ao quadrado também, pode esquecer. Agora eu vou escrever esse vermelho, mais 3y, vou puxar esse vermelho para cá, ó, menos 3y, e aí eu escrevo quem sobrou. Sobrou o menos 5 e o mais 7. Menos 5 mais 7. Beleza? Quando não tenho nada assim, né, y menos 5y quadrado, né, esse cara aqui é 1, tá? É como se eu tivesse um 1 ali na frente, tá bom? Eu sempre considero como se fosse 1, então toma cuidado com isso. 1 menos 5 dá menos 4y ao quadrado. 1 menos 5 dá menos 4y. Mais 3y menos 3, ou seja, 3 menos 3, isso me dá 0, cara. Mais 0y. Não tinha necessidade de escrever, tá? Menos 5 mais 7, ou seja, menos 5 mais 7, ou 7 menos 5, não importa, mais 2.
ok? Então, esse cara aqui não tinha necessidade de eu escrever, eu posso ignorar ele, porque ele deu zero, e o único cuidado que eu tenho que ter aqui é quando eu faço y menos 5y², né? Y² menos 5y², eu tenho um 1 escondido ali. Então, é 1 menos 4, 1 menos 5, tá? Próximo, então. E última da nossa adição, eu tenho 9z ao quadrado menos 4z menos 3. Isso tudo somados a 3z ao quadrado menos 10. Ok? E então repara o seguinte, não importa qual é a letra que apareça, o importante é que a parte literal seja igual para eu efetuar qualquer tipo de soma. E repara o seguinte, do meu lado esquerdo apareceu o menos 4z, mas desse lado não tem o 4z, não tem quem marcar aqui, então ele não vai somar com ninguém, ele vai continuar ali na vida dele. Porque quando eu for reescrever esses caras aqui, eu já vou somar direto esse 9 mais 3 aqui, ó. Retirando parênteses, 9z ao quadrado mais 3z ao quadrado menos 4z menos 3 menos 10. Então repare que dessa vez eu já fui direto, tá? Bati o olho e fui, porque eu já sei que eu tenho que somar, né, a parte, os coeficientes da galera que tem a parte literal igual, beleza? 9 mais 3, também conhecido como 12z ao quadrado, menos 4z, menos 3, menos 10, me dá o menos 3. Ok? E é isso. Então, assim a gente fecha bastante exercício, né, de soma, e vamos cair para dentro da subtração, então. Na subtração ele vai ter a cara muito parecida, né? Ele vai... Porque a subtração é basicamente o inverso, né, da soma. Então, na subtração, a gente vai ter basicamente o inverso, né, da nossa soma. Quando então ele apresenta para a gente o 5x ao quadrado menos 4x mais 7 menos o 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Reparem que agora esse menos, tá? Esse menos aqui, ele vai multiplicar todo mundo aqui dentro. Esse menos, ele vai multiplicar esse 3x ao quadrado, ele vai multiplicar esse 7x, esse menos, ele vai multiplicar esse menos 1 aqui, ok? Então, com esse menos, ele vai multiplicando todos os monômios aqui dentro desses parênteses, né? Ele vai inverter o sinal de todo mundo, porque aqui a gente vai ter que seguir as regras dos sinais. Regra dos sinais. E aí são regras que a gente não pode esquecer. Sempre que eu tiver um mais com mais, eu resulto no mais. Menos com menos, eu vou resultar no mais. Mais com menos, eu vou ter um menos. E o menos com mais, eu vou ter um menos. Ou seja, sempre que eu tiver sinais iguais, eu vou ter algo positivo. Sinais contrários, eu sempre vou ter algo negativo. Ok? Então, isso aqui é uma regra que eu não posso esquecer. Então, multiplicando todo mundo aqui dentro, no final eu vou ter esse cara aqui igual 5x ao quadrado menos 4x mais 7 igual menos 3x
x ao quadrado menos, né? Porque esse menos vem para cá, interagir com esse mais aqui, ó. Esse fica menos com mais, né? Resulta no menos. Menos 7x. Esse menos multiplica aqui, menos com menos, me dá mais 1. Ok? Então, eu tenho 5x ao quadrado, eu tenho o menos 3x ao quadrado. Aqui eu vou ter o menos 4x e aqui eu vou ter o menos 7x. E aí acontece da mesma forma. Lembra que a gente está falando da adição e tal? Agora a gente vai ter que relacionar, né, quem tem a parte literal igual. Nesse momento o processo passa a ser idêntico à adição. A única coisa que muda na subtração é esse menos, que ele vai mudando o sinal de todo mundo aqui dentro. Então aqui o processo passa a ser igual. Eu vou fazer a soma dos verdinhos e dos vermelhos. A soma do verdinho, 5 menos 3, também conhecido como 2. 5 menos 3, 2. 2x ao quadrado. Os vermelhinhos, menos 4 menos 7, menos 4 menos 7, isso me dá um menos 11. Menos 11x. Mais 7 mais 1 me dá mais 8. Beleza? Então, aqui a gente mata, né, a nossa questão. Continuando, pra gente... Esse é um exercício é bom pra gente exercitar bastante. Porque ele acaba tendo algumas pegadinhas, né? 6x ao quadrado menos 6x mais 9. Isso tudo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 2, ok? Da mesma forma, esse menos, ele vai multiplicar todo mundo aqui dentro, ok? Esse menos, ele vai multiplicar todo mundo aqui dentro. Ele vai interagir com todo mundo, fazendo assim, mudando o sinal de todos eles, tá? Eu vou ter que sempre observar qual é o sinal final. Então, retirando o meu parênteses, eu vou ter o 6x ao quadrado. Opa, eu falei retirar e botei, né? Menos 6x mais 9. Ignora esse parênteses aqui que foi o meu. Menos 3x ao quadrado. Menos com mais me dá o menos 8x. Menos com menos me dá o mais 2. Então, vou aqui marcar quem tem a parte literal igual, ou seja, quem tem um númerozinho igual, a letra igual, né? Para eu somar o númerozinho. Então, repara, vermelho, vermelho. Eu vou relacionar o 6 com menos 3, tá? Somar o 6 com menos 3. 6 menos 3 dá 3x ao quadrado. 6 menos 3 me dá 3x ao quadrado. Olhando agora o verdinho. Menos 6 menos 8. Menos 6 menos 8 me dá o menos 14. Como eu estou falando dos verdinhos, eu estou falando do x. 9 mais 2 me dá mais 11. Beleza? Então, vocês estão vendo que a parte importante, né, desse nosso cálculo é a gente fazer o estudo dos sinais. Beleza? Se menos 2 ao quadrado menos 3a mais 6 menos a ao quadrado menos 5a mais 6. Então aqui a gente já viu que apareceu muito menos, né? Se apareceu muito menos, é quase certeza dele estar querendo pregar aí uma peça na gente, da gente errar
o estudo dos sinais, mas a gente não vai cometer esse erro. Eu tenho que lembrar que esse menos ele vai vir para cá, ele vai vir para cá e ele também vai vir para cá, tá? Não posso dar esse mole, ok? Não posso errar por sinal. Então, só repetindo, menos 2a ao quadrado menos 3a mais 6, menos com menos me dá mais a ao quadrado, menos com menos me dá mais 5a, menos com mais me dá o menos 6, beleza? Então, vou vir aqui e vou procurar quem tem a parte literal igual, quem tem as letras iguais. Então, menos 2a ao quadrado, mais a ao quadrado, menos 3a, mais 5a. E aí, então, eu vou efetuar a soma, né, da galera que tem a parte igual. Então, eu vou só somar aqui, ó, menos 2. Opa, aqui não tem ninguém. Lembra que quando eu falei que não tem ninguém, esse cara aqui é o 1, né? É como se ele tivesse 1. Então, aqui eu tenho menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, também conhecido como 1 menos 2. Fica aí o seu critério. Mas esse cara é igual a menos 1 menos 1a ao quadrado. Vou olhar a minha parte verdinha. Eu tenho menos 3a mais 5, menos 3 mais 5. Ou 5 menos 3. 5 menos 3 também é conhecido como mais 2a. 6 com 6 dá 0. Esse cara, ele corta com esse cara, né? Porque ele vai dar aí mais 0. E não vai mudar em nada na nossa conta. Então, repara o seguinte. Se você estiver tendo dificuldade ainda em fazer essas contas diretas, você não está conseguindo visualizar essas somas, esses coeficientes, coloca em evidência, cara. Coloca em evidência. Coloca aqui, ó. Olha só. A ao quadrado, tá? Tudo que é vermelhinho é o A ao quadrado. Você vem aqui, ó. Menos 2, que é aquela parte ali, mais 1, tá? Somados a galerinha verdinha. Que é a galerinha verdinha? A galerinha verdinha é o menos 3 mais 5a, tá? Mais 6, menos 6. Esse cara aqui, ó, cancela, né? 6 menos 6 dá 0. Você vê que menos 2 mais 1 continua sendo menos 1. E aqui continua sendo 2, tá? Se você estiver tendo dificuldade ainda de fazer essas contas direto, você pode sem problema nenhum fazer assim. Próximo, então, a gente vai ter o 4y ao cubo menos 6y ao quadrado mais 3y, isso tudo, menos 7y ao cubo menos 6y ao quadrado mais 8y. E aí, agora, né, ele me entrega aí diversos monômios, tá? Diversos monômios. Então, esse menos aqui, ele vai interagir com esse 7. Esse menos vai interagir com esse menos 6. E esse menos, ele vai interagir com esse menos mais 8, né? Então, quando eu faço esse tipo, quando eu faço esse estudo, né? Que esse aqui a gente está fazendo estudo de sinais para retirar esse parênteses, eu tenho então um 4y ao cubo menos 6y ao quadrado mais 3y. E aqui eu vou inverter o sinal de todo mundo. Menos 7y ao cubo mais 6y ao quadrado menos 8y.
Então, eu vou começar a marcar todo mundo aqui. Olha só, eu tenho um y ao cubo aqui e eu tenho um y ao cubo, beleza? Eu tenho um menos 6y ao quadrado aqui e eu tenho mais 6y ao quadrado aqui. Eu tenho mais 3y aqui e eu tenho um menos 8y aqui. Então, realizando a soma dos meus verdinhos, os vermelhos e os roxos, tá? Eu vou olhar aqui, ó, 4 menos 7. Se você quiser, você pode abrir parênteses aí, você fica aí à vontade, tá bom? E você vai encontrar menos 3y. Menos 3y ao cubo. Ao cubo, aqui é um 3, tá? Olhando minha parte vermelhinha, menos 6y mais 6y, mais y ao quadrado, né? Esse cara dá zero, cara. Isso dá zero. Esse cara aqui, ó, ele corta com esse cara aqui, ó. Tá? Então, se você quiser, você pode colocar mais 0y ao quadrado aqui, só para você ver que ele sumiu. Ele sumiu nessa conta. Mais 3y menos 3y. 3 menos 8, né? 3 menos 8 me dá menos 5. E a minha parte literal aqui é o y. Então, você reparou o seguinte, não importa se a minha parte literal ela é x, y, z, se é x ao cubo, não importa. Eu preciso, né, relacionar quando o meu número aqui no topo, né, é igual. Eu só consigo fazer a soma ou a subtração dos monômios quando eles são semelhantes. E para o monômio ser semelhante é quando eu tenho minha letrinha, ela é idêntica, não tem nada de diferente, tá? Então, para a última, 7AB mais 4C menos 3A, isso tudo menos 5C mais 4A menos 10. Então, esse menos ele vai vir aqui para dentro, multiplicando todo mundo. Ele vai vir para dentro, multiplicando todo mundo, beleza? E vai inverter o sinal. 7AB mais 4C menos 3A. Sim, esse cara aqui eu não mudo em nada, não mudo em nada. Menos 5C menos 4A mais 10. Repara que eu mudei o sinal aqui dentro de todo mundo. E aí eu vou relacionar agora quem tem a parte literal igual. 7AB. Olha só, aqui eu tenho um A e um B. Não tenho mais AB em lugar nenhum. Então esse 7AB vai ficar sozinho. Mais 4C menos 5C. Menos 3A menos 4A. Então, fazendo, né? Somando a galera aí, eu vou ter então o 7AB, que não mudou em nada, porque ele tá sozinho. O vermelhinho, olha, apareceu dois vermelhinhos. 4 menos 5 me dá menos C. Menos C. Menos 3A menos 4A me dá menos 7A mais 10. Então, repara que não importou, né, o que letra que apareceu, ou se apareceu em um quadrado, ao cubo, não importa. O importante é que eu só consigo somar quando eles são iguais, beleza? Então, vamos pro último exercício, tá? E o último exercício, ele diz o seguinte: A é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 8, enquanto B é igual
a 7x ao quadrado menos 2x mais 5. E ele quer que a gente faça o A menos B. Então, ele só entregou aqui pra gente, né, separado, né? Entregou aí de uma forma aí diferente só pra gente. Então, não vai mudar em muita coisa nossas contas. Continua sendo 3x ao quadrado menos 2x mais 8 menos o B todo. 7x ao quadrado menos 2x mais 5. Tá? Esse parênteses aqui entrou errado. O parênteses era botar aqui. Esse menos, ele multiplica todo mundo aqui dentro, como a gente já viu nos outros exercícios. Então, eu fico com 3x ao quadrado menos 2x mais 8. Menos com menos me dá menos 7x ao quadrado. Menos com menos me dá mais 2x. Menos com mais me dá menos 5. Ok? Então, somando, quem tem a parte igual, e dessa vez já estou indo mais direto, né? Porque a gente já calejou aí de fazer, né, as semelhanças, procurar os semelhantes. Eu tenho 3 menos 7 me dá menos 4x ao quadrado. Menos dá zero, né? Menos 2x com mais 2x dá 0x, então não vou fazer nada. 8 menos 5 me dá 3. Então, mais 3. E assim a gente mata bastante exercício de adição, né? E subtração de polinômios, beleza? Então, a gente apresentou duas maneiras de fazer a conta. A gente apresentou formas de visualizar, né, a conta. E me diz aí qual foi a maneira que você achou mais tranquila, qual a maneira que você conhece. Você tem um método mais fácil de pensar e de ver? Conta aí no comentário aí se você tem alguma maneira. Valeu? Fui, galera!